Mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, nós temos um Deus que é favorável. Aleluia, e Ele pode mudar as circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos ler em Neemias. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Estudamos há 2 semanas atrás sobre o livro de Neemias. E eu perguntava ao Senhor, essa semana agora, qual era a palavra para hoje. E eu sempre digo aqui que ministrar para a igreja, que o número ainda é muito pequeno, é muito difícil. Porque parece que a gente está dando recado encomendado para alguém, não foi, não. Eu geralmente oro, o Senhor me dá a palavra e eu libero a palavra, né? Neemias 1, de 1 a 4, na Nova Versão Internacional, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou Kislev, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã. Hanani, ou Hanani, como alguns dizem, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Os irmãos entenderam? Um dos irmãos de Neemias, ele veio de Judá até a presença de Neemias com alguns homens. E Neemias diz: E eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos entender aqui, a gente está falando do período pós-cativeiro babilônico. Alguns irmãos judeus, alguns judeus já tinham voltado, estavam em Jerusalém. Eles já tinham conseguido, com homens de Deus, levantar o templo, porque o templo também tinha sido destruído, mas os muros e as portas da cidade não. Os muros e as portas da cidade estavam derrubados. E Neemias, quando escuta do próprio irmão isso, ele começa a se sentir impactado. E ele diz: eu lamentei, eu jejuei, eu chorei, mas eu orei também, para que tivesse alguma solução. E quem que era Neemias? Só para situar melhor a igreja. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes I. Um nome difícil, né? E o que o copeiro do rei fazia? Ele provava os alimentos e as bebidas do rei antes do rei usufruir delas, para que protegesse o rei de algum provável envenenamento. Então esse era o papel de Neemias. Ele estava na linha do risco o tempo inteiro. A palavra Neemias, ela significa Deus traz conforto ou consolo. Interessante que na semana passada Deus nos levou a pensar na importância de nós levantarmos o nosso tabernáculo. Levantarei, edificarei o tabernáculo caído de Davi. Mas hoje, da mesma forma do passado, o Senhor falava comigo, já trabalhou um pouco o coração do povo sobre o tabernáculo que somos nós. Mas agora diz Deus para nós: restaure os muros e as portas. Porque enquanto você não tem muro restaurado e nem porta restaurada, qualquer coisa, mesmo que não preste, pode entrar, pode ter acesso a você. Restaurar é gerar saúde. A Tsevaot Church, ela precisa avançar para lugares maiores,
Mas ela precisa avançar restaurada. Ela precisa avançar com saúde. E que são esses muros? A gente já sabe que um muro, de um modo geral, representa proteção. A porta representa acesso, mas ela também representa limite. Muita gente está trazendo dificuldade para a nossa vida porque a gente ainda não fechou a porta. A gente não usou o limite que Deus nos dá. Nós podemos amar, orar, abençoar essa pessoa e selecionar quem entra na nossa porta. Enquanto a gente não faz isso, entra qualquer pessoa. Neemias 2:18, na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Interessante que, como eu não li o texto inteiro, só para favorecer o entendimento dos irmãos, Neemias, quando se sentiu inquieto, porque a terra dos seus pais estava desolada, ele foi servir ao rei. E quando ele chegou diante do rei, a Bíblia diz que o rei olhou para ele e percebeu tristeza no rosto dele. E falou: você não está doente. Então essa tristeza é do coração, a Bíblia diz. A Bíblia fala dessa forma. E aí Neemias falou: como eu posso estar alegre quando eu tenho notícia de que Jerusalém está sem muros, né? Os muros foram destruídos e as portas foram queimadas. E o rei perguntou o que ele queria. E ele não perdeu tempo. Ele disse ao rei: eu preciso ir lá, reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Eu preciso ir lá colocar as portas no lugar. Interessante, irmãos, que às vezes a gente ora por alguma coisa e Deus nos coloca no caminho para resolver aquela coisa, para ajudar aquela pessoa, né? Mas para a gente começar a orar, que Deus trabalha dentro de nós. E Neemias, ele não perdeu tempo. Quando o rei falou: pode ir. Quanto tempo você vai precisar? Ele falou, né, o suficiente. O rei deu a ele 12 anos para ele sair e cumprir a missão dele. Mas ele falou: olha, eu vou precisar de carta para os governadores das cidades, que eu tenho que passar por elas para eles deixarem eu passar. Eu preciso de uma carta do rei. Eu também preciso de material. Como que eu vou restaurar? E o rei deu tudo que ele pediu. O rei concedeu as cartas para que ele fosse. O rei concedeu o material e ainda mandou oficiais com ele, porque sabia que ele sozinho não teria como chegar. E aí é quando ele diz aqui que a mão de Deus foi favorável e quem estava com ele então disse: levantemos e edifiquemos. Aqui estava falando da edificação dos muros. Eles mudaram a história quando eles tomaram uma atitude. A palavra de Deus não é diferente para mim e para você hoje. Levantemos e edifiquemos. Deus está te dizendo hoje: levante-se das suas ruínas. Desse jeito. Acerte, tem um caminho pela frente, mas levante das suas ruínas. Comece a identificar o nome das suas ruínas. Em nome de Jesus, nós vamos profetizar sobre essas ruínas hoje. Em nome de Jesus, vai chegar vida lá. Em nome de Jesus. Muros quebrados podem representar perda da unção, perda da autoridade. Muro quebrado representa fragilidade, vulnerabilidade. As rachaduras nos nossos muros, elas estão nos avisando: olha, o muro vai acabar caindo. Qualquer rachadura, amados, na maioria das vezes, a não ser que tenha um terremoto, algum abalo muito grande na terra, a maioria das vezes as rachaduras começam pequenas. Às vezes a gente nem percebe. E elas vão abrindo, até quando você vê, elas já estão
numa proporção muito grande. Qual é o nome, ou quais são os nomes das rachaduras que estão nos seus muros? Não é difícil de nós termos rachaduras antigas nos nossos muros. Quando o Senhor me dava esse esboço, Ele falava comigo: alguns da minha casa, os muros já começaram a cair. Outros estão com as rachaduras, mas não estão ainda conseguindo mexer com elas. Hoje é dia de você pedir força ao Senhor para encarar as rachaduras e começar a pedir em Deus: como eu vou restaurar os meus muros? Porque quem restaura o muro não é Deus, somos nós, através dele, não é na nossa força. E o Senhor falava ao meu coração: pergunta ao meu povo, qual é a parte de cada um para restaurar o seu muro? Porque às vezes, na nossa vida, tem algo que a gente tem que fazer. Tem parte do muro que só Deus faz. Liberar o coração do rei, só Deus faz. Liberar cartas para que as pessoas pudessem deixar Neemias com aquela comitiva chegar, só Deus faz. Liberar madeira e tudo que ele precisava para caminhar de um território longo para outro, sabe-se lá de que forma, porque não tinha a tecnologia que temos hoje, nem os recursos que temos hoje. E as muralhas, o muro era longo, as portas eram muitas. Isso tudo Deus fez. Mas quem tinha que tirar os escombros, quem tinha que tirar e limpar as ruínas, era Neemias e o povo, não era Deus. O que você precisa fazer, e não é Deus que vai fazer na sua vida, o que eu preciso na minha vida. Porque só será restaurado onde você tiver o que? Consciência que precisa. Primeira coisa é você querer. No consultório eu digo isso logo no primeiro atendimento. A pessoa às vezes vai achando que eu vou fazer uma mágica e que em um mês tudo vai estar muito resolvido. Eu digo, se você não admitir que precisa e não levantar aí as suas mangas para começar, pouco vai sair do lugar. Porque a história é sua. A história é do outro. Eu não tenho como fazer pelo outro aquilo que nem ele quer fazer. Então, o primeiro movimento é você admitir que precisa e querer. Mas tem um outro movimento que é perseverar. Nós precisamos perseverar apesar da dor das rachaduras. Eu listei aqui várias. Mágoas podem ser um exemplo de rachadura. Tristezas, revoltas podem ser marcas no nosso muro. Decepções, raiva, tudo isso e mais alguma coisa, falta de perdão, tudo isso são rachaduras no nosso muro. Precisamos permanecer no Senhor, porque não é com a força do nosso braço que a gente consegue restaurar as rachaduras dos muros. É na força do Senhor. E como vamos estar fortalecidos no Senhor se não tivermos vida com Ele? Precisamos estar ligados o tempo todo nele. Algumas rachaduras são causadas por pessoas que nós amamos. E isso em qualquer endereço, né? Isso em qualquer endereço. E nesse caso, o ponto principal para essa rachadura começar a se fechar é perdoar essas pessoas. Palavra difícil às vezes. Perdoar pessoas que nos machucaram tanto. Perdoar pessoas que fizeram de nós pessoas sofridas, amarguradas, angustiadas. Mas é justamente aí que é a nossa parte. O perdão, ele é sobrenatural. Onde a gente não consegue, Deus nos capacita a conseguir. Eu só tive uma pessoa ao longo da minha vida inteira. Eu tenho 63 anos. Eu tive minha experiência com Jesus aos 12, então eu tenho 51 anos na presença do Senhor. E desse tempo inteiro só teve uma pessoa, muitos anos atrás, que eu tive muita dificuldade em perdoar. E eu lembro, e já compartilhei um pouco disso com a igreja local,
Eu me lembro que num retiro do período de carnaval daquela época, eu era bem nova. Eu lembro que eu chorava muito, porque a palavra era sobre perdão. E eu lembrava dessa pessoa e eu falava, Senhor, eu não consigo. Essa pessoa eu não consigo. Eu nunca tive dificuldade de perdoar ninguém. Mas aquela pessoa em específico eu não conseguia. E ali eu comecei a orar, a chorar muito. Alguns irmãos ministraram na minha vida. Até que Deus falou comigo assim, eu vou liberar sobre você o perdão que eu tenho para essa pessoa. E você vai experimentar um pouco daquele perdão que eu tenho na sua vida. E ali eu fiquei no chão. Eu parecia um montinho no chão. Chorando, eu senti o peso da glória do Senhor na minha vida. E eu consegui ali abrir a minha boca e dizer para o inferno ouvir. Porque era o inferno que tinha que ouvir. Os anjos do Senhor e a presença do Senhor já sabiam. Mas para o inferno ouvir, eu perdoo fulano de tal. E a partir dali, olha, saiu de mim um peso. Eu tinha uma dor na coluna. Naquele dia, a dor desapareceu. Há pouco tempo ela está se engraçando, mas eu fiquei 50 anos sem dor. Não fiquei 50 não, tem menos um pouco, mas eu fiquei muitos anos sem dor. O perdão, ele deixa rachaduras na nossa vida. E a Bíblia diz tão claramente, isso nem está no meu esboço, mas quando Deus traz a minha memória, eu gosto de liberar para os irmãos. A Bíblia diz que quando a gente não perdoa, a gente não é perdoado. É simples assim. A oração dominical, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ofensores, o nome que você quiser colocar. Que hoje seja o dia da falta de perdão cair na sua vida. Não ande por justiça própria. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Rachaduras são brechas. Rachaduras nos deixam vulneráveis à ação, inclusive das trevas. Neemias 4, verso 17. Neemias 4, 17 diz assim: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha armas. Para fazer um muro, você precisa ter a presença do Senhor e armas espirituais. Você precisa ir lá fazer o que você precisa, mas usar armas espirituais. Com uma das mãos, eles faziam o que precisavam fazer, humanamente falando. Com a outra mão, eles tinham armas, até porque alguns inimigos se levantaram. E aí não tenha dúvida, quando você começar a querer acertar a sua vida, vai se erguer dificuldade. Não tenha dúvida, lá não foi diferente. A Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gesem, algumas Bíblias Gesem, se levantaram contra a restauração dos muros. Ou seja, para restaurar os muros, Neemias e aquele povo, que nem era tão grande assim, a nível de número de pessoas, eles tinham que vencer batalhas externas e eles tinham que vencer lutas internas, inclusive o cansaço e o desânimo. Ei, a palavra desânimo, eu não sei se você já pensou sobre ela, mas a palavra desânimo é sem ânimo. E ânima tem a ver com alma. Sem ânimo significa que você está o quê? Morrendo. Você está tirando, perdendo as suas forças. Então, em nome de Jesus, todo desânimo vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Aqui é lugar que o Senhor sopra vida. Em nome de Jesus. Deus é a fonte de vida que está nesse lugar. Você crê? Amém? Quando você começar a se erguer, levantarão provavelmente os Sanbalate, Tobias, os Gesem, os Gesens, mas não perca o foco em Deus. Para termos uma vida restaurada, eu quero te lembrar,
Você e eu precisamos estar nos relacionando com Deus todos os dias. Perseverar, orar, se fortalecer em Deus, independente das circunstâncias. Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias se levantou, Neemias orou e agiu. Nós precisamos aprender com Neemias. Como está a sua vida diária com Deus? Essa só a gente pode fazer. Essa nem Deus faz por nós. Essa nós precisamos de disciplina. É muito interessante, a maioria das vezes, com pessoas que eu já conversei, elas às vezes falam até que tem dificuldade para dormir. Mas a qualquer momento do dia, se pegar a Bíblia para ler, vai sentir sono. Eu brinco, eu digo, o maior indutor de sono é ler a Bíblia, porque dá sono. O povo sente sono. E ali há uma resistência enorme, porque quando você abre a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pela palavra. Então, quando você abre a palavra, já começa ali uma resistência, uma guerra, uma luta. Mas eu quero muito que você ouça a voz de Deus hoje. O socorro chegou. O Senhor é o nosso socorro. Ele muda a nossa sorte, eu não tenho dúvida disso. Agora, precisamos entender que é no Kairos de Deus, é no tempo dele. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Talvez essa seja uma das partes mais desafiadoras. Aprender a descansar em Deus quando você ainda não viu nada resolvido. E pasme, às vezes ele nem muda realmente de imediato a situação, mas ele pode mudar você, te fortalecendo diante da situação. Deus falava comigo algo lindo que não estou acostumada a falar aqui na igreja. Deus falava que hoje, de algumas pessoas, ele vai trocar as vestes. Essa semana Deus falava isso comigo. Ele vai trocar as vestes. Sabe o que significa isso? Ó, no modo simbólico, eu tiro essa capa de indignidade, eu tiro essa capa de mentira, eu tiro essa capa de angústia, eu tiro essa capa de tristeza. E eu recebo o quê? Vestes novas. O Senhor me falava de capas de lamento, capas de abatimento, capas de agonia, capas de orfandade. Parece que a gente às vezes anda como quem não tem pai. E nós temos o nosso pai. Acabamos de cantar aqui. Ele é poderoso, ele é vitorioso. O nome de Jesus será na nossa vida. Amém. Neemias 1:3, na Corrigida e Fiel, diz assim, e eu já estou caminhando para a gente orar. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, quer dizer, rachado, e as portas queimadas a fogo. A Bíblia diz que o povo que estava lá já devia estar feliz porque era sobrevivente de um momento difícil. Mas eles estavam em miséria e desprezo. Quantas das vezes nós nos sentimos assim? Parecendo que a gente não tem nada e o que a gente tem não é suficiente para nós. Quantas vezes nós nos sentimos desprezados por pessoas que a gente ama tanto? Eu creio que o Senhor pode nos tirar de lugares de miséria emocional e espiritual também, e nos colocar em lugares mais altos. Mas nós não temos que nos relacionar com Deus apenas pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer. Nós precisamos aprender a maturidade de nos relacionarmos a Deus, porque Ele é Deus. Independente dele fazer alguma coisa, ele é Deus. E quando eu escolho, semana passada o Senhor falava sobre isso, e quando eu escolho andar com Deus, as bênçãos vão me seguir. Porque ele é o dono da bênção. O Senhor quer nos dar vestes novas, mas nós precisamos nos manter na presença dele. Busque ao Senhor. Se disponha, se levante, peça força ao Senhor
e comece a edificar seus muros. Talvez para edificar muros você vai ter que falar com alguém. Talvez você vai ter que liberar alguém, um perdão, mandar uma mensagem para alguém. Às vezes a comunicação já está até cortada. Mas se o Senhor te fortalecer para isso, comece a consertar seus muros na força do Senhor. Não há restauração sem liberação da palavra do Senhor. Temos aprendido a profetizar a palavra do Senhor. Mas como nós vamos profetizar a palavra do Senhor se a gente não conhecer a palavra? Se a gente não ler, se a gente não meditar na palavra? A palavra gera vida. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o verbo. Jesus é a palavra. Então, em nome de Jesus, que eu e você hoje tenhamos essa experiência em Deus. Sabe, às vezes você fica esperando sentir alguma coisa. Louvado seja Deus, muitas vezes o Senhor nos permite sentir alguma coisa. Mas independente de sentirmos alguma coisa, Deus não precisa disso para fazer o que Ele tem que fazer. Ele precisa do nosso sim, do nosso eu quero que seja assim, eu permito, Senhor, a minha vida é tua. E a partir daí, Ele vai fazer, em nome de Jesus. No tempo dele, Ele fará. Feche seus olhos. Se você precisar agora confessar algum pecado ao Senhor aí no seu coração, faça isso. Nós vamos profetizar vestes novas, mas primeiro você tem que ser novo, de novo. Se essa semana você teve momentos de raiva, se essa semana você teve momentos de revolta, enfim, mentiras, seja o que for, se você identificou como pecado, peça perdão ao Senhor. Acerte sua vida primeiro. Não tem como o Senhor tratar conosco se nós não estivermos em santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então acerta a sua vida com Deus, peça perdão a Ele. Peça que o Senhor, peça que Ele limpe você agora, te lave, em nome de Jesus. E agora comece a pensar, quais são os lugares que não estão muito bem na sua vida? Quais são as rachaduras do seu muro? Comece a colocar diante de Deus agora. Senhor, a rachadura do meu muro tem tal nome, tal pessoa, tal situação, tal circunstância. Coloque isso diante de Deus, vá tirando isso de dentro de você. Em nome de Jesus, cada situação que você for agora colocando diante de Deus, em nome de Jesus eu profetizo que você vai começar a sentir mais leve. Porque esse peso vai sair em nome de Jesus. Então logo você possa, comece a liberar a palavra profética nesses lugares difíceis da sua vida. Comece a dizer, eu profetizo a bênção do Senhor na minha família. Eu profetizo a restauração da minha família. Eu profetizo a restauração da minha vida em tal área, em tal área. Veja, vai colocando diante de Deus. Eu profetizo a minha vida livre do peso. Eu profetizo que sou livre para viver dias melhores. Pare de reclamar, assuma uma posição como vitorioso, como vitoriosa em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Oh, glória! Aleluia! O Senhor está aqui, não tenha dúvida disso. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. Comece a profetizar o que você precisa agora. Qual é a área da sua vida que você precisa de mudança? Senhor, eu profetizo mudança nessa área. Em nome de Jesus, eu profetizo a mudança nesse relacionamento, nessa ruína da minha vida, Senhor. Comece a ver pelos olhos da fé a ruína deixando de ser ruína para você. Em nome de Jesus, comece a ver a restauração dos muros. Comece a ver aquelas rachaduras se fechando pela fé. Em nome de Jesus, comece a perceber o Senhor conduzindo a sua mão
para começar a pintar, emassar, pintar essas rachaduras, um tempo novo, um muro novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você poderá testemunhar no futuro sobre isso. E você vai ter a oportunidade de pessoas serem beneficiadas com o seu testemunho, para a honra e glória do nome do Senhor. Pessoas olharão para o seu muro, porque o muro está do lado de fora. O muro pode ser que as pessoas vejam, e elas vão dizer: quem fez isso? Você vai dizer: a boa mão do Senhor foi comigo. A boa mão do Senhor me autorizou. O rei está na minha vida. Eu estou na presença do rei. E o rei me autorizou a ser mais que vitoriosa, mais que vitorioso, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, selamos as orações que estão sendo feitas neste lugar. Selamos as palavras proféticas pela fé liberadas neste lugar agora, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, que Tu podes, ó Deus, dê o fim que o Teu coração desejar em cada uma dessas situações. Trabalha, Senhor, em nós e através de nós, para, Senhor amado, que esses muros sejam restaurados, edificados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos fazer um ato profético. Você já tem ideia de quais as vestes que você precisa tirar? Qual é o nome das vestes que você precisa tirar? Eu falei vários aqui. Quem sabe, eu anotei aqui outras vestes. Retirar vestes de angústia, vestes de fracasso, vestes de inferioridade, vestes de baixa estima, vestes de rejeição. Eu não sei qual é o nome das vestes que você precisa tirar, mas eu creio que o Senhor que nos dá vestes novas está aqui nessa casa, está presente, e Ele é capaz de mudar a minha e a sua realidade em nome de Jesus. Então agora, profeticamente, talvez você nem nunca tenha feito isso na sua vida, mas de olhos fechados como você está, como eu fiz antes, pegue as suas duas mãos, uma de cada lado, e comece a tirar essas vestes ruins. Comece a tirar essas vestes velhas. Comece a tirar, tire mesmo, em nome de Jesus. Coloque a sua mão para trás, como se fosse uma capa que você estivesse, se desfazendo dela em nome de Jesus. Vestes de angústia saiam agora da minha vida. Vestes de fracasso saiam agora da minha vida. Vestes de falência financeira saiam agora da minha vida. Vestes de inferioridade saiam agora. Vestes de incapacidade saiam agora. Vestes de mágoa saiam agora no poder do nome de Jesus. Comece a retirar, retire as vestes. As vestes podres, as vestes velhas, as vestes que não servem mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé. Agora comece a receber pela fé as vestes novas. Vá se vestindo, faça um movimento ao contrário. Coloque vestes novas, como se você estivesse vestindo a sua capa. Coloque vestes novas. Quando o filho pródigo voltou, o pai do filho pródigo correu na direção dele e falou: troque as vestes, traga a melhor roupa para esse moço. Porque ele estava perdido e foi achado. Vestes novas no mundo espiritual te capacitam a entrar em lugares mais altos. Aleluia! Você não entra na presença do rei de qualquer jeito, como miserável. Você entra de forma digna, porque o rei te faz digno. Aleluia! Aleluia! Receba vestes pela fé. Diga: eu recebo vestes de vencedora. Eu recebo vestes de alegria. Eu recebo vestes de dignidade. Eu recebo vestes de coragem. Eu recebo vestes de prosperidade. Eu recebo vestes de ousadia. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, cheira na basura e anda lá manai. Aleluia. Deus maravilhoso. Bendito a tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és galardoador daqueles que te buscam. Ah, Senhor, em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, sela esse momento.
Senhor, libera novas vestes, libera novos acessórios. Coloca, Senhor amado, uma sandália nova nos nossos pés, para que possamos ir mais longe, pisarmos com mais força, irmos de cabeça erguida, Senhor, em nome de Jesus. Libera sobre nós, Senhor, vestes, Senhor amado, de louvor, ao invés de espírito angustiado, como diz a tua palavra. Que seja liberado, Senhor, sobre nós, ó Pai querido, condição de andarmos em passos firmes na direção que tu tens para cada um de nós. Profetizamos um caminho aberto. Profetizamos Jesus, a porta. Nós estamos entrando nela, Senhor, e queremos ir mais longe, cobertos pelo teu sangue, Deus, e purificados, Senhor, na tua justiça. Nós te glorificamos, porque a tua palavra diz que tu nos justifica. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Colocamos, Senhor, essa semana na tua presença. Colocamos, Senhor, a vida desta igreja na tua presença. Colocamos a vida da Lara e da sua casa na tua presença. Colocamos a vida, Senhor amado, da Fátima na tua presença. Colocamos a vida da Mara e dos seus na tua presença, da Fátima e dos seus. Em nome de Jesus, profetizamos dias melhores na vida delas, Senhor, para testemunho vivo da tua boa mão na vida delas. Senhor, enquanto o teu tempo não é claramente visível, Senhor, nas respostas que elas precisam, que em nome de Jesus, Senhor, a tua mão de poder mude o coração de cada uma delas, Senhor, para que estejam descansando e esperando em ti, pois tu és, Senhor, o Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos que está conosco. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Guarda teus filhos e filhas desta casa que não puderam chegar até aqui hoje, Senhor. Livra do mal. Dê uma semana, Senhor, cheia, ó Deus, de vestes novas e de vida contigo, para manter as vestes novas. O Senhor me diz claramente, você recebeu vestes novas, mas se você não estiver na presença dele, já essas vestes vão começar a envelhecer e sujar. Então, em nome de Jesus, se mantenha na presença do Senhor, para não perder aquilo que ele liberou para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, Elohim, Criador, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, aquele que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com os filhos desta casa que estão aqui e os que também não vieram, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia.